Os cuidados com os olhos devem começar cedo, ainda na infância, a fase mais importante para o desenvolvimento da visão. O aparelho visual desenvolve muito rápido no primeiro ano de vida, fica praticamente imadura, a criança nasce com uma visão muito grosseira, muito pequena ainda, e depois ele vai afinando essa visão. E mais ou menos aos 6, 7 anos de idade, o que ele aprendeu a enxergar vai ser o que ele vai ter de visão o resto da vida dele, porque o cérebro da criança enxerga junto com o olho. O Brasil registra anualmente cerca de 33 mil crianças com perda de visão. Quase um terço desses casos poderiam ser evitados se fossem detectados precocemente. Um cuidado que deve começar ainda na gestação. Desde a maternidade, do pré-natal, quando as mães fazem o exame pré-natal, a gente já pode fazer algumas prevenções da perda de visão. Por exemplo, uma mãe que tem alguma doença durante a gestação, como uma toxoplasmose, uma rubéola, você já tem que prestar atenção também na formação do olho, porque o olho forma junto com o bebê todo, né? Então, quando tem uma história familiar de alguma doença, você tem que investigar. E ainda na maternidade, é obrigatória a realização do teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste bem simples. O pediatra, ele pega um aparelhinho que a gente chama de oftalmoscópio. Com o oftalmoscópio, de longe, ele ilumina os dois olhos da criança. Com isso, ele vê um reflexo que deve ser alaranjado ou avermelhado e simétrico. Se esse teste mostrar uma diferença de coloração do olho para o outro, ou diferente do normal, deve haver alguma anormalidade. Aí essa criança deve ser imediatamente encaminhada para uma avaliação oftalmológica. Mas esse é só o começo de um acompanhamento que deve se estender por toda a infância para evitar a evolução de doenças graves. Esse teste do olhinho, ele não dá diagnóstico de doença, ele não vai dizer se o filho de vocês tem, por exemplo, um estrabismo, se tem vai usar óculos ou alguma outra coisa. Ele só vai dizer se está transparente ou não está transparente o olho. Eu posso ter, por exemplo, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, que é uma outra doença comum na criança recém-nascida. Se a criança tem, no caso que agora está na mídia, do retinoblastoma, também um diagnóstico mais precoce, tem mais chance de você ter uma boa evolução, né? Um bom tratamento. Se o teste do olhinho é normal, dificilmente a criança vai ter uma doença importante no primeiro, segundo ano de vida. Recomenda-se que a criança seja examinada pelo menos 1 ou 2 vezes até os 2, 3 anos de vida. Por isso, a consulta com o oftalmologista deve fazer parte da rotina da criança e os pais também podem fazer sua parte, observando alguns sinais. Se a criança não presta atenção, se ela é desatenta, se você fala ou mostra um objeto sem som e ela não procura, ou às vezes a criança treme o olhinho, balança o olhinho como se ele não conseguisse achar o ponto de fixação. Se a criança tem um lacrimejamento excessivo. Então, um dos sinais, por exemplo, de uma doença séria que é o glaucoma, é a criança ter lacrimejamento constante, antes dos 3 meses de vida. Dificuldade de abrir o olhinho na luz, só fica de olho aberto no escuro. Então, bebezinho, você tem alguns sinais. E um teste muito fácil de ver no primeiro ano de vida da criança, se ela está enxergando bem ou não, é tampar um olhinho e ver a criança está lá distraída com o brinquedinho, você, sem encostar na criança, tampa um olhinho. Se ela continua brincando bem, está ótimo aquele olho que está aberto. Faz a mesma coisa com o outro olho e a criança continua bem, é sinal de que os dois têm uma visão próxima, uma visão útil. Se você tampa um olho e o outro não enxergar bem, a criança automaticamente, seja com qual idade for, ela briga.